O Tribunal Regional Eleitoral do Estado esclarece dúvidas sobre as eleições deste segundo turno. Por exemplo, quem não votou no primeiro turno vai poder votar no segundo turno? E até quando que nós temos aí, quem não exerceu a sua cidadania no primeiro turno, qual o prazo limite para justificativa deste voto ou já prescreveu, teria que ter justificado antes de votar? São alguns assuntos que você vai conferir a partir de agora com a equipe da Rondovisão TV para você. Após 100% das urnas serem apuradas, Porto Velho terá o segundo turno nas eleições para prefeito e será disputado por Léo Moraes, do Podemos, e Mariana Carvalho, do União Brasil. Um fato importante nestas eleições municipais é que muita gente deixou de votar. Em Porto Velho, cerca de 25% da população que vota não compareceu nas urnas, o que representa uma faixa de 93 mil pessoas. O segundo turno será no dia 27 de outubro e quem não compareceu às urnas no primeiro turno poderá votar no segundo normalmente. O primeiro e o segundo turno são como se fossem duas eleições. Então, quem não veio votar no primeiro turno tem que já não justificou, né? Vai ter que justificar. Vai ter que justificar até o dia 5 de dezembro para a ausência no primeiro turno e até o dia 7 de janeiro para a ausência no segundo, eventualmente a ausência no segundo turno. Mas a justificativa pode ser feita pelo e-título, pode ser feita no site do tribunal, ou pode ser feito vindo ao cartório eleitoral. Qualquer dessas formas. Mas isso não depende. Pode não ter vindo no primeiro turno e vir no segundo e votar, numa boa. A votação em Porto Velho acontecerá das 7 horas da manhã até as 16 horas. Vale salientar que a eleição no segundo turno também é obrigatória. E quem não comparecer nas urnas para votar pode sofrer penalidades, como pagar multa, não emitir documentos como RG e passaporte, não poderá receber remuneração de salário ou proventos de função ou emprego público, não poderá participar ou concorrer a um cargo público ou administrativo, não poderá renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e praticar qualquer ato que seja ou exija quitação de serviço militar ou imposto de renda. O que eu tenho ressalvado é o seguinte, sempre assentado, é de que não é essa a questão é que ele perde a oportunidade de escolher o dirigente da sua comunidade. E aí você perde a formação de laços do político, do dirigente com a sua comunidade. Porque, você veja bem, o prefeito ele tem que ter compromisso com o local, com as localidades, porque ele vive de eleição. Então, se ele não prestar atenção no lugar que tem um número expressivo de eleitores, ele não tem como seduzir depois, na hora da próxima eleição. Então, o número de votos é que dá força à política da comunidade. As eleições neste segundo turno serão no dia 27 de outubro, das 7 horas da manhã até às 16 horas. Pois é, agora a gente já fala em segundo turno, né? A eleição segue, a campanha eleitoral. Dia 11 retorna a propaganda no rádio e na televisão, mas desde o término da apuração dos votos já está autorizado a movimentação dos candidatos. No caso do estado de Rondônia somente, a capital trabalha o segundo turno. Muita gente pergunta, olha, mas por que tal cidade de Rondônia a votação foi tão apertada, não atingiu 50% dos votos e o candidato mesmo assim foi eleito? Para ter um segundo turno, a lei diz que o município precisa ter pelo menos 200 mil eleitores aptos a votarem. E aí sim aplica-se a regra de o primeiro turno ser consolidado somente se o candidato A, B, C ou D adquirir pelo menos 50% dos votos, mais um, para dar a sua totalidade. E aí declara-se eleito no primeiro turno. Em Porto Velho, a candidata que teve a maior votação atingiu um pouco menos que 45% dos votos. Isso significa que, obrigatoriamente, tem que se ter o segundo turno. A votação vai acontecer dia 27. O horário é o mesmo estipulado para o primeiro turno, tá? Igual em todo o Brasil, seguindo
o horário de Brasília, atualizando para Rondônia, 7 da manhã até as 4 da tarde. E a cobertura completa vai passar aqui na tela da Rondovisão TV. E se tratando desses pontos específicos que inclusive o próprio desembargador do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Rondônia, Daniel Lagos, trouxe para nós, a justificativa do voto para quem não votou no primeiro turno, e em Porto Velho muita gente não votou, mais de 90 mil eleitores não foram às urnas, mais de 90 mil eleitores vão ter que justificar esse voto, essa ausência. E o prazo limite é até o dia 5 de dezembro. Mas e aí? Não votei no primeiro turno, faço parte deste grupo de mais de 90 mil pessoas que fizeram a abstenção, se abstiveram de exercer a sua cidadania. Pode votar no segundo turno normalmente? Sim, pode votar no segundo turno. A questão de não ter votado no primeiro não inviabiliza o voto no segundo, mas mesmo que você vote no segundo, ainda continua em débito com a Justiça Eleitoral e precisa justificar a sua ausência do primeiro turno.